Salve, meus queridos! Chegamos então à nossa última fase dessa saga da América Latina no século XX, certo? E finalmente, né, depois de alguns conteúdos, assim como foi a Guerra Fria, que foi uma saga praticamente, estaremos finalizando essa saga da América Latina dentro do contexto maior que foi a Guerra Fria, certo? E hoje, nessa nossa última etapa desta fase da América Latina, estaremos trabalhando um outro contexto, um outro processo, inclusive de uma coisinha da qual vocês também já estudaram, que terá referência, menção ao Brasil, né? Que é a respeito das ditaduras, ok? As ditaduras militares na América Latina. Então vejam só, a América Latina viveu como um jogo, né, de War, todos já devem ter jogado War, né, aquela questão de trunfo, de Uno e tudo mais, certo? Então a América Latina viveu como tipo desse jogo, do fim lá da Segunda Guerra Mundial até a década de 80. Então, para poder evitar revoluções comunistas, os Estados Unidos apoiaram militares contra a democracia em mais da metade das nações, certo? E esses governos duraram pouco mais que 3 décadas e marcaram para sempre o destino de países como, por exemplo, o Brasil. Foi uma outra saga da qual trabalhamos, certo? Onde, por exemplo, a ditadura do Brasil, ela foi lá de 64 até 85, certo? E essas ditaduras nas Américas acontecem justamente durante o processo da Guerra Fria. Com qual intuito? Fazer com que nenhum país latino-americano, né, nenhum país americano ficasse sob a influência, ficasse sob as sombras, os vestígios e o governo socialista de um governo comunista, certo? Então vamos falar de alguns países que tiveram esse processo das ditaduras militares, ditaduras civis militares instauradas em seus países, né? Tivemos como, por exemplo, a questão do Brasil, do Chile, do Paraguai, a Guatemala, Argentina também, certo? Então veremos aí alguns países que passaram por este processo, beleza? Então vocês podem observar, inclusive essa imagem está no livro de vocês, certo? Vocês podem observar aí os países que foram acometidos por essas ditaduras, né? Temos aí o número de golpes de Estado e de tentativas de golpe de Estado, alguns com pequenas tentativas, né? Outros com uma considerável e por aí vai. E os de destaque aí em vermelho, né? A quadrangular vermelha, com volume de gastos de defesa em relação com o PIB, em relação ao poder militar. Ok? Então vamos começar por 2 países, Guatemala e Paraguai. Isso lá nos anos de 1954. Então o que é que vai acontecer? A primeira intervenção direta dos Estados Unidos no continente vai derrubar lá o Jacob Arbenz, que era o presidente da Guatemala naquele período, evidentemente, certo? E aí, lá em 11 de julho, o chefe do Estado-Maior do Paraguai, que era o general Alfredo Stroessner, Alfredo, né, Stroessner, né, alguma coisa assim, ele vai comandar um golpe contra o presidente Federico Chaves, certo? Federico Chaves, e acaba assumindo o poder. Aí o que é que vai acontecer? Até o fim do ano, 13 das 20 nações da América Latina serão dominadas pelos militares, certo? Vejam só,
São 20 países latino-americanos. Desses 20, 13 serão dominados pelos militares. Ok? Vamos para a Argentina. A Argentina lá em 1962, que inclusive temos aqui as Ilhas Malvinas, né, que era uma questão de disputa aí também por esta região, por este território, certo? Em fevereiro deste mesmo ano, aliás, em fevereiro, né, do ano de 1958, militares argentinos vão depor, né, irão retirar, irão expulsar o Arturo Frondizi, que era presidente da Argentina nesse período, e este será apenas um dentre alguns golpes dos quais a Argentina irá passar, que teve aí depostos todos os seus presidentes, desde o Perón, que já mencionei na nossa última aula, certo? O Perón, que havia assumido o poder lá em 1946 e, consequentemente, a sua segunda esposa, né, a Isabelita Perón, em 1976. Inclusive, existe o caso lá que pode ser estudado a parte de uma coisa chamada de peronismo. Pesquisa, certo? Vocês vão lá pesquisar, depois vão colocar nas próximas coisas que vocês tiverem que mandar, ou por e-mail, fica melhor, vocês mandam por e-mail, vocês irão pesquisar a respeito lá do peronismo, certo? Então pesquise o que foi o peronismo, mande por e-mail e veremos lá as considerações de vocês, o que é que vocês encontraram, o que é que vocês descobriram a respeito do peronismo. Brasil, não vamos esquecer do Brasil, lá no ano de, volta aqui a imagem, 1964. Brasil, né, que é estudado dentro da história nacional, evidentemente, dentro da história do Brasil, com o famoso golpe do 31 de março de 64, quando vai depor esqueci até o nome do camarada. Vai depor o Jango, né? O João Goulart, na madrugada de 31 de março, derrubando então João Goulart da presidência. Lembrando que João Goulart, ele não reagiu, certo? O governo não reagiu. Assim como também não reagiram, melhor dizendo, os grupos que lhe davam apoio. E aí, 15 de abril, né, o general Castelo Branco assume a presidência, lembrando que foram 15 presidentes militares, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici. Eu sempre acabo esquecendo um nome de um. Mas vocês já estudaram, já trabalhei isso com vocês, né, na nossa gravações passadas, né? Tivemos o Costa e Silva, o Castelo Branco, o Médici, Ernesto Geisel e o último presidente, que foi o João Figueiredo, ok? Saindo do Brasil, vamos ao Peru. O Peru, né? O que vai acontecer com o Peru? Vamos lá. No Peru, teremos uma junta militar, certo? Liderada pelo general Juan Velasco Alvarado, né? Do qual ele irá se instalar no poder ao depor o líder Belão de Terry, certo? Então, o primeiro ato do qual havia se instalado no poder, um golpe, né? Lembrando que a maioria, ou se não, por que não dizer todos, casos de intervencionismo militares foram ocasionados por meio dos golpes, certo? E no caso aqui do Peru, com esse Terry, né? O primeiro ato dele será o quê? Foi um ato polêmico e ao mesmo tempo surpreendente, que foi nacionalizar a empresa internacional de petróleo, certo? Empresa essa que detinha a principal concessão de exploração de óleo e que, inclusive, estava com os impostos atrasados. E aí o governo de Velasco, ele vai promover uma reforma agrária,
certo? Lembrando que o governo de Velasco será a primeira ditadura do continente americano, ok? A primeira ditadura do continente latino-americano. E vou mencionar mais algumas ditaduras aqui, a exemplo do Uruguai e do Chile, né, que aconteceram ambos no mesmo ano, isso lá em 1973, certo? Onde teremos um governo democrático, ok? Liderado pela Frente Ampla, a cair perante os militares. Em setembro, inclusive eu falei sobre o Chile na nossa última aula. Inclusive não que eu já citei, né? Em setembro, lá no Chile, uma ação militar vai cercar o presidente comunista, o Salvador Allende, que acaba cometendo suicídio, e quem acaba chegando ao poder, né? Quem assume a presidência lá no Chile, será o general Augusto Pinochet. Ok, galera? Mas teremos ditaduras em outros países latino-americanos, tais quais como exemplo a República Dominicana, que nessa época aí, o presidente norte-americano era o Jimmy Carter, certo? Lembrando que a República Dominicana foi uma das primeiras repúblicas a cair, certo? A cair e que teve o seu país invadido por soldados das organizações dos Estados americanos. Aí também tivemos a questão da Nicarágua, tivemos a questão da Bolívia e outros países também que serão acometidos por essas ditaduras. Aí voltas também às finalizações das mesmas, como o Brasil lá em 85, o Chile nos anos 90, certo? E entre outros. Ok, galera? Então espero que vocês tenham compreendido essas ditaduras militares. Eu vou até, para a aula não ficar tão extensa, eu vou comentar, fazer um pequeno esboçozinho para que no nosso plantão de dúvidas eu fale um pouco dessas ditaduras que eu acabei não mencionando aqui por completo, como a Nicarágua e a República Dominicana. Ok, galera? Então é isso daí. Ficamos por hoje, né, em nossa aula, e nos encontramos no nosso plantão de dúvida daqui a alguns dias, dentro de algumas semanas. Ok? Valeu, um forte abraço e até mais ver. Se cuidem.